Um milionário arrogante tentou comprar a dignidade de sua funcionária com uma fortuna. Mas quando ela rejeitou seu dinheiro com elegância, ele ficou devastado. Pela primeira vez em sua vida, encontrou algo que sua fortuna não podia comprar. Desesperado, ele pediu algo que nenhuma nota de dinheiro poderia conseguir. De onde você nos assiste? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias que farão você refletir sobre o que realmente vale na vida. A mansão. Mendonça brilhava sob o sol de São Paulo, como uma joia ostensiva, em meio ao bairro mais exclusivo do Jardim Europa. 3 andares de mármore italiano importado diretamente de Carrara, janelões que tocavam o teto e ofereciam vistas panorâmicas de jardins desenhados por paisagistas premiados, e uma coleção de arte contemporânea que faria qualquer museu empalidecer. Ricardo Mendonça havia construído seu império do zero, ou pelo menos era nisso que gostava de acreditar quando contava sua história em entrevistas e palestras magnas. Aos seus 45 anos, Ricardo era o rosto indiscutível do sucesso empresarial brasileiro. Ternos sob medida que custavam mais do que o salário anual da maioria de seus funcionários, relógios suíços que valiam tanto quanto casas inteiras, e um sorriso calculado e perfeitamente praticado que usava como arma letal em cada negociação. Seu nome aparecia regularmente nas listas das pessoas mais influentes do país, e sua opinião sobre economia e negócios era solicitada pelos principais veículos de comunicação. Naquela manhã de outubro, Ricardo desceu as amplas escadas de mármore com passos seguros e medidos, ajustando as abotoaduras de platina enquanto revisava seu celular de última geração. A tela iluminada mostrava sua agenda do dia: 3 reuniões cruciais com investidores japoneses, uma coletiva de imprensa para anunciar sua nova aquisição no setor imobiliário e um jantar de gala com políticos e empresários de alto nível. Outro dia, perfeito em sua existência perfeita, pensou com satisfação enquanto descia em direção à sala de jantar principal. Bom dia, Sr. Ricardo. A voz era suave, quase imperceptível, como uma brisa que mal move as folhas. Ricardo mal levantou a vista do telefone. Helena, a funcionária doméstica, estava junto à imponente mesa de jantar, dispondo o café da manhã com a precisão milimétrica de sempre. Usava seu uniforme cinza impecável, perfeitamente passado apesar da hora precoce. O cabelo castanho preso em um coque, simples mas digno, e aquela expressão serena e inescrutável que nunca parecia mudar independentemente das circunstâncias. Quanto tempo ela estava trabalhando ali? 3 anos? 4? 5? Ricardo não tinha certeza, nem se importava realmente em saber. Para ele, Helena era simplesmente parte do cenário, tão necessária e invisível quanto o sistema de ar-condicionado central ou as câmeras de segurança ocultas em cada canto da propriedade. Café puro, 2 torradas integrais com azeite de oliva. Extra virgem, suco de laranja natural espremido na hora, murmurou Helena, enquanto colocava cada item com cuidado sobre a mesa, antecipando-se a qualquer ordem ou pedido que Ricardo pudesse ter. Ricardo sentou-se na cabeceira da mesa sem responder, sem sequer um gesto de reconhecimento, seus olhos já completamente perdidos na tela do celular. Os números dançavam e brilhavam diante dele com promessas de mais riqueza, ações subindo vertiginosamente na bolsa, contratos milionários fechando em tempo. Recorde, dinheiro multiplicando-se exponencialmente enquanto ele simplesmente respirava e existia. Era viciante, inebriante, uma droga mais potente que qualquer substância ilícita. O poder de transformar tudo em cifras, de reduzir o mundo complexo a algo quantificável, controlável, absolutamente comprável. Helena colocou a xícara de café fumegante à sua frente com um movimento tão suave e cuidadoso que mal produziu o menor som contra a superfície da mesa. Ricardo não agradeceu. Nunca o fazia. Por que deveria? Ela recebia seu salário pontualmente todo mês, um salário que ele considerava mais do que generoso para alguém de sua posição e educação. Isso deveria ser agradecimento mais do que suficiente, pensava Ricardo. Palavras gentis eram desnecessárias quando o dinheiro falava tão claramente.
Enquanto tomava o café da manhã mecanicamente, sem realmente saborear a comida preparada com esmero, sua mente já estava completamente absorta na reunião das 11 da manhã. Os sócios do ambicioso projeto imobiliário no litoral de Santa Catarina estavam cada vez mais nervosos e agitados. Havia rumores circulando, sussurros nos corredores corporativos, insinuações em colunas de imprensa econômica sobre o terreno que haviam adquirido, poder ter irregularidades graves nas licenças de construção, que talvez tivessem pressionado indevidamente funcionários públicos locais para acelerar aprovações que normalmente levariam anos. Bobagens, pensou Ricardo com desprezo, descartando as preocupações, com um gesto mental. Todo mundo pressionava alguém em algum momento. Assim funcionava o mundo real dos negócios, não o mundo idealizado dos livros de ética empresarial. O dinheiro abria portas que, de outro modo, permaneceriam fechadas para sempre. Silenciava perguntas incômodas que poderiam arruinar projetos multibilionários. Transformava problemas complexos em meras anedotas que se contavam anos depois com risadas cínicas. Senhor Ricardo, a voz de Helena o interrompeu suavemente, tirando-o de seus pensamentos estratégicos. Chegou uma carta registrada esta manhã cedo. Exigia a assinatura pessoal. Deixei em seu escritório junto com o restante de sua correspondência importante. De quem? Perguntou Ricardo com um tom de irritação na voz, incomodado pela interrupção de seu fluxo mental. Da Prefeitura de Balneário Camboriú, respondeu Helena, seu tom perfeitamente neutro e profissional. Algo frio e desagradável percorreu a coluna de Ricardo, uma sensação que não experimentava há anos, desde que era um jovem empresário e ainda vulnerável às incertezas do mercado. A prefeitura, as licenças questionáveis, a reunião urgente das 11. Tudo estava conectado de repente em sua mente com uma clareza cristalina e aterrorizante, e o café lhe pareceu amargo na boca, quase tóxico. Levantou-se bruscamente da mesa, quase derrubando a elegante cadeira de design em sua pressa, e caminhou com passos apressados em direção ao seu escritório particular, sem mais uma palavra para Helena, sem sequer um olhar em sua direção. Ela o viu se afastar com aquela urgência reveladora, e por um instante fugaz, algo pareceu cruzar seu rosto habitualmente sereno. Preocupação genuína, compaixão pelo que estava por vir, ou talvez o reconhecimento experiente de um desastre iminente e inevitável. Fosse o que fosse essa emoção, desapareceu tão rápido quanto chegou, como uma sombra que cruza uma parede iluminada. Helena recolheu o restante do café da manhã quase intacto, limpou a mesa com movimentos lentos, metódicos e precisos, e retornou à cozinha onde ninguém podia vê-la, nem observar a expressão pensativa em seu rosto. No escritório revestido de nogueira maciça, Ricardo rasgou o envelope registrado com mãos que tremiam levemente, traindo o nervosismo que tentava esconder até de si mesmo. A carta era formal, jurídica, absolutamente devastadora em sua linguagem técnica e fria. Uma investigação oficial sobre irregularidades graves em licenças de construção, acusações específicas e detalhadas de suborno a funcionários públicos, menções de pressão indevida sobre inspetores municipais, ameaças explícitas de ações legais que poderiam incluir acusações criminais, seu nome, sua empresa prestigiosa, sua reputação cuidadosamente cultivada durante décadas, tudo estava em risco iminente. O homem que tinha tudo acabava de descobrir que algumas coisas não podiam ser compradas tão facilmente quanto havia assumido. O silêncio da justiça, quando finalmente, depois de anos olhando para o outro lado, decidia agir com toda a força da lei. E na cozinha, Helena lavava a louça com água quente, seus movimentos tranquilos e constantes como as ondas do mar, como alguém que já vira muitas tempestades devastadoras na vida e sabia por experiência dolorosa que todas, eventualmente, passavam ou transformavam profundamente quem as enfrentava. A pergunta que flutuava no ar como um fantasma era: poderia Ricardo Mendonça, o poderoso magnata acostumado a controlar tudo, sobreviver à tempestade que se aproximava dele com força implacável? A reunião foi um desastre. Ricardo sentou-se na cabeceira, cercado por sócios que suavam de nervosismo e advogados que tentavam parecer otimistas. É controlável,
insistia Otávio Soares, o advogado principal. Temos contatos, podemos negociar. Você está sugerindo que falsifiquemos mais papéis? Interrompeu Ricardo. Fernando Costa limpou a garganta. Ricardo, todos sabíamos como este projeto funcionava. Os prazos eram impossíveis sem acelerar certos processos. Quanto? Perguntou Ricardo finalmente. Quanto para que isso desapareça? Tudo tem um preço. Otávio trocou olhares com os outros advogados. Senhor Ricardo, estamos falando de uma investigação oficial. Todo mundo tem um preço, interrompeu Ricardo. Só é questão de encontrar a cifra correta. Quero nomes, números, um plano para esta tarde. Levantou-se sem esperar resposta. Isso era o que fazia melhor. Transformar crises em transações. O mundo funcionava com dinheiro. De volta à mansão, Ricardo serviu-se de um uísque em seu escritório. Helena entrou com chá de camomila, torradas e azeitonas. Ele não havia pedido nada. Obrigado, murmurou Ricardo, surpreendendo-se. Helena não se retirou imediatamente. Ficou ali, observando-o com aqueles olhos serenos. Precisa de algo mais, senhor Ricardo? O que você faria, Helena? Perguntou impulsivamente. Se tivesse um problema que pudesse arruiná-la, resolveria como fosse necessário. Helena permaneceu em silêncio por um longo momento. Depende de que tipo de problema seja, senhor Ricardo. Alguns problemas nascem de decisões erradas. Resolvê-los como for necessário, muitas vezes significa cometer mais erros, até que não haja mais volta. E o que você sugere, então? Sugiro que há coisas piores do que perder dinheiro, senhor Ricardo. Há perdas das quais nunca nos recuperamos, porque não são de coisas materiais, mas do que nos torna humanos. Antes que Ricardo pudesse responder, ela saiu do escritório. Ricardo ficou sozinho com seu uísque, perguntando-se se realmente entendia algo sobre o mundo em que vivia. Os dias seguintes foram de reuniões secretas e conversas codificadas. Otávio lhe dera uma lista. 6 pessoas, cuja cooperação poderia fazer a investigação desaparecer. O primeiro era Tomás Beltrão, funcionário da prefeitura. Ricardo o citou em um restaurante discreto. Tomás chegou nervoso com um terno barato. Senhor Ricardo, não sei se deveria estar aqui. Sente-se, Tomás. Você é pai de 2 crianças, certo? Thaís tem 10, Murilo 8. Tomás empalideceu. Não era uma ameaça explícita, mas também não era uma conversa casual. Senhor Ricardo, eu apenas fiz meu trabalho. Eu sei, Tomás, mas agora essa máquina está sendo investigada e alguém tem que ser o bode expiatório. Não quero que seja você. Tirou um envelope e o deslizou sobre a mesa. Há 50 mil reais aqui. Dinheiro vivo. E tem mais. O suficiente para que Thaís e Murilo frequentem um colégio particular, para que sua esposa pare de trabalhar 2 turnos. O que precisa que eu faça? Apenas que se lembre das coisas de forma ligeiramente diferente, que os documentos estavam em ordem quando chegaram à sua mesa. Tomás olhou para o envelope, depois para Ricardo. Meu pai sempre dizia que um homem sem sua palavra não é nada. Seu pai vivia em outro tempo. No mundo real, Tomás, a integridade não alimenta 2 crianças. A integridade é um luxo que apenas os tolos ou os muito ricos podem se dar. Tomás fechou os olhos. Ricardo viu o momento exato em que ele se quebrou. O que precisa exatamente que eu diga? Ricardo sorriu. Vitória. Naquela noite na mansão, Ricardo sentia-se eufórico. Já tinha mais 2 pessoas, uma jornalista com dívidas e uma testemunha com um filho doente. O padrão era sempre o mesmo: encontrar a vulnerabilidade, oferecer a solução. Helena estava na cozinha preparando o jantar. Foi um bom dia, Helena. Um dia muito bom. O senhor acha, senhor Ricardo? Eu sei. Descobri que todo mundo tem um preço. Só é preciso encontrar o número correto. É uma forma triste de ver o mundo, senhor Ricardo. Triste? É realista. É honesta. Pelo menos não ando com hipocrisias sobre valores. E se alguém disser não? Helena olhou-o diretamente. O que o senhor faz então? Não aconteceu, respondeu Ricardo, embora algo em seu interior se sentisse desconfortável. Helena assentiu lentamente, como confirmando algo que já suspeitava. Mas enquanto Helena desaparecia na cozinha, Ricardo não podia deixar de se perguntar qual seria o preço dela. E mais inquietante,
Por que essa pergunta parecia de repente importante? Marta Souza, inspetora de urbanismo, fora a primeira a apontar as irregularidades. Sem seu depoimento, o caso enfraqueceria. Mas Marta havia rejeitado 2 tentativas de aproximação. Ricardo decidiu encarregar-se pessoalmente. Conseguiu o endereço dela e apareceu em um sábado de manhã, sem aviso prévio. Marta abriu a porta de calça de moletom, surpresa. Senhor Ricardo, não me lembro de tê-lo convidado. Preciso falar com você apenas 10 minutos. Marta suspirou e afastou-se. 10 minutos. E a porta fica aberta. O apartamento era pequeno, mas limpo, com móveis funcionais. Marta manteve-se de pé, de braços cruzados. Senhora Marta, sei que tem uma opinião formada sobre mim, mas quero que entenda que sou um empresário que tenta criar empregos, construir moradias. Poupe-me do discurso corporativo, interrompeu Marta. Seu projeto é uma fraude desde os alicerces. Há uma diferença entre otimizar processos e cometer fraude? Foi para isso que veio? Para me convencer de que está fazendo o bem? Ricardo mudou de tática, adotando uma expressão mais vulnerável. Vim porque tenho 500 funcionários, 500 famílias que dependem de mim. Se este caso seguir adiante, não serei apenas eu quem sofrerá. Viu um brilho nos olhos de Marta. Pressionou sua vantagem. Só peço que reconsidere sua posição. Em troca, tirou um envelope. Posso oferecer algo que mudará sua vida. Marta olhou para o envelope, mas não o pegou. 200 mil reais e um cargo na minha empresa com salário triplo. Sabe o que é o mais triste de tudo isso, Sr. Ricardo? Que o senhor realmente acredita que isso é generosidade. Estou lhe oferecendo uma oportunidade. Está me oferecendo sua própria versão do que deveria valer minha integridade. Mas minha integridade não está à venda. Não por 200 mil, nem por 2 milhões. Ricardo sentiu frustração. 300 mil. É minha. Oferta final. Não é uma questão de números, Sr. Ricardo. Seu tempo acabou. Por favor, retire-se. Ricardo saiu atordoado. Isso não podia estar acontecendo. No carro, bateu no volante com frustração. Era aterrador. Se realmente existia gente que não se vendia, então todo o seu sistema de crenças estava construído sobre areia. Naquela noite, Helena notou que Ricardo mal tocou no jantar. Não está do seu agrado, Sr. Ricardo. Você acredita que há gente que não tem preço, Helena? Sim, senhor. Ricardo, acredito que há muita gente, mais do que o senhor imagina. Mas todo mundo precisa de dinheiro. Ter necessidades não significa estar à venda. Algumas pessoas entendem que há coisas mais importantes do que o conforto material. Coisas que, uma vez perdidas, dinheiro nenhum pode devolver. Como o quê? Como poder se olhar no espelho sem vergonha. Como dormir em paz à noite. Como saber que se é quem diz ser. Ricardo ficou em silêncio, processando aquelas palavras. E pela primeira vez em sua vida, perguntou-se se talvez estivesse jogando o jogo errado durante todos esses anos. Os dias seguintes foram uma espiral descendente. Apesar dos acordos que Ricardo havia alcançado, a investigação não parava. Marta Souza havia apresentado um relatório devastador. A imprensa publicava histórias. O escândalo crescia. Ricardo havia se tornado um fantasma em sua própria mansão. Passava as noites em seu escritório, cercado por garrafas de uísque vazias. Uma tarde de chuva, Helena entrou, com chá e biscoitos. Obrigado, murmurou sem olhar para ela. Helena não saiu imediatamente. O que quer dizer? Perguntou ele finalmente com rispidez. Se tem algo a dizer, diga. Não cabe a mim julgar, Sr. Ricardo. Mas você acha que eu mereço? Não, Sr. Ricardo. Acho que é um homem que tomou decisões erradas e agora está enfrentando as consequências. Não é o mesmo que ser um criminoso. É apenas ser humano. Você já tomou decisões erradas alguma vez, Helena? Pela primeira vez, Ricardo viu a dor cruzar o rosto de Helena. Todos nós tomamos decisões erradas, Sr. Ricardo. A pergunta não é se as tomamos, mas o que fazemos depois. Ricardo voltou a olhar pela janela. Eu poderia fugir, transferir os ativos, pegar um jato particular, começar de novo em algum país sem extradição. Poderia, mas então passaria o resto da sua vida fugindo. Isso é realmente viver? É melhor do que a prisão. É mesmo? A prisão física é apenas um tipo de encarceramento, Sr. Ricardo.
Há prisões muito piores. Aquelas que construímos nós mesmos com nossas mentiras. Ricardo olhou para ela realmente pela primeira vez. Quem é você de verdade? Helena sorriu tristemente. Sou exatamente quem o senhor vê. Uma mulher que limpa casas para viver. Não, há algo mais. Você teve outra vida, não teve? Helena guardou silêncio, decidindo quanto revelar. Tive uma vida diferente há muito tempo, mas essa vida acabou. O que aconteceu? Tomei minhas próprias decisões erradas, senhor Ricardo, e aprendi que não se pode comprar o perdão. Só se pode conquistá-lo com tempo, com mudança, com humildade. Ela saiu antes que Ricardo pudesse perguntar mais. Naquela noite, Ricardo não dormiu. Pela primeira vez em sua vida adulta, permitiu-se pensar no dano que havia causado. Em termos humanos reais. Tomás Beltrão, que agora teria que viver com a vergonha. A jornalista que havia vendido sua integridade. Ao amanhecer, Ricardo desceu à cozinha onde Helena preparava o café da manhã. Helena, preciso lhe pedir algo. Preciso do seu conselho sobre o que fazer. Sobre como sair disso da maneira correta. Helena largou a faca e sentou-se à frente dele. A maneira correta é admitir o que fez. Publicamente. Sem desculpas ou atalhos. Devolver o que puder devolver. Desculpar-se com quem puder se desculpar e aceitar as consequências. Isso significaria perder tudo. Talvez. Mas também significaria recuperar algo que perdeu há muito tempo, Sr. Ricardo. Sua humanidade. Ricardo sentiu algo quebrar em seu interior. E pela primeira vez em 20 anos, Ricardo Mendonça começou a chorar. Helena não o consolou com palavras vazias. Apenas colocou a mão sobre a dele, um gesto simples de companhia humana. Lá fora, o sol começava a nascer sobre São Paulo. Mas lá dentro, naquela cozinha, um homem rico aprendia que às vezes perder tudo é o primeiro passo para encontrar o que realmente importa. 3 dias após o café da manhã com Helena, Ricardo tomou uma decisão que fez seus advogados entrarem em pânico coletivo. Convocou uma reunião de emergência e anunciou que queria fazer uma declaração pública admitindo todas as irregularidades do projeto, aceitando sua responsabilidade pessoal e cooperando completamente com as autoridades. "Você está completamente louco!" gritou Otávio Soares, perdendo toda a compostura profissional. "Uma confissão pública é suicídio jurídico absoluto. Irá direto para a cadeia sem escalas." "Talvez seja o correto", respondeu Ricardo com uma calma que surpreendeu até a si mesmo, uma serenidade que contrastava dramaticamente com a histeria crescente na sala. "Correto?" Álvaro Medeiros, o sócio mais velho, olhou para ele como se tivesse perdido completamente o juízo. "Ricardo, o correto não põe comida na mesa. O correto não protege nossos investidores que confiaram milhões neste projeto. O correto não mantém a empresa em pé, nem salva os empregos de centenas de pessoas. O correto me permite dormir à noite sem acordar ensopado de suor frio", respondeu Ricardo. Firmemente. "Algo que não consigo fazer há meses, caso alguém queira saber. É aquela maldita empregada doméstica", interveio Fernando Costa com desprezo mal disfarçado. "Ela tem colocado ideias ridículas na sua cabeça. O que pode saber uma simples faxineira sobre negócios internacionais complexos, sobre as realidades do mundo corporativo?" Ricardo virou-se para Fernando com um olhar tão perigoso, tão cheio de fúria contida, que o homem mais jovem recuou instintivamente meio passo. "Helena, tem mais sabedoria genuína em seu dedo mindinho do que todos nós juntos em nossas cabeças, supostamente brilhantes", disse Ricardo com voz perigosamente baixa e controlada. "Porque ela entende algo fundamental que esquecemos completamente em nossa busca por riqueza. Que o dinheiro não é uma medida válida de valor humano, que há coisas infinitamente mais importantes que as contas bancárias. E isso é absolutamente ridículo e autodestrutivo." Otávio levantou-se, recolhendo seus documentos com movimentos bruscos. "Ricardo, se insistir em seguir este caminho de loucura autodestrutiva, a firma terá que retirar formalmente sua representação legal. Não podemos ser parte de tamanha..." "Então retirem-se todos", interrompeu Ricardo com finalidade absoluta. "Busquem outro cliente rico e corrupto que esteja disposto a mentir, subornar e enganar para proteger seus interesses econômicos.
Não me faltarão advogados honestos dispostos a me ajudar a fazer o que é certo, mesmo que isso signifique enfrentar consequências severas. Saiu da sala de reuniões sem olhar para trás, deixando 3 homens completamente atônitos em seu rastro, incapazes de processar o que acabavam de presenciar. Mas a realidade esmagadora de sua decisão começou a pesar sobre Ricardo assim que esteve sozinho no silêncio de seu carro, enquanto o motorista o levava de volta para a mansão pelas ruas familiares de São Paulo. A magnitude real do que estava prestes a fazer o atingiu com força devastadora. Não apenas iria para a prisão provavelmente por vários anos, mas perderia a empresa que construíra durante 2 décadas, a fortuna acumulada com tanto esforço, a reputação cuidadosamente cultivada. Tudo o que ele fora durante 20 anos evaporaria como fumaça. E para quê, exatamente? Por princípios éticos abstratos que ignorara durante toda a carreira? Pela aprovação moral de uma funcionária doméstica que mal conhecia realmente? Quando chegou à mansão, Ricardo estava tremendo visivelmente. Entrou direto em seu escritório e serviu-se de um uísque com mãos que não conseguiam se manter firmes. O líquido queimou sua garganta, mas não lhe proporcionou o consolo anestésico que buscava desesperadamente. Serviu-se de outro, depois outro, tentando sufocar a voz da dúvida que gritava em sua cabeça. Helena o encontrou assim 2 horas depois, sentado em sua imponente poltrona de couro, com a garrafa quase vazia à frente e os olhos perdidos em algum ponto indeterminado do infinito, o olhar de alguém à beira do abismo. Senhor Ricardo, disse ela suavemente, entrando no escritório com a bandeja de chá, que ele não havia pedido, mas que ela sabia que ele precisava. Deveria comer algo. Não comeu nada o dia todo. Não consigo fazer isso, Helena. As palavras saíram de Ricardo em um jorro desesperado, a máscara de controle finalmente desmoronando. Pensei que pudesse. Realmente pensei que tinha força para fazer. Mas não consigo. É demais. Simplesmente demais. Perder tudo o que construí, ir para a cadeia, como um criminoso comum ser a chacota do país. Não sou forte o suficiente, nunca fui. Helena entrou completamente no escritório e fechou a porta atrás de si com suavidade, algo que nunca fizera antes em todos os seus anos de trabalho ali. Sentou-se na cadeira à frente da escrivaninha de Nogueira, quebrando deliberadamente todas as regras não escritas de sua relação de patrão e empregada. Senhor Ricardo, posso lhe contar uma história? Perguntou, sua voz carregada de algo profundo e pessoal. Uma história que nunca contei a ninguém nesta casa. Uma história que explica por que estou aqui realmente. Ricardo assentiu debilmente, sem forças para protestar ou manter as formalidades sociais. Há exatamente 30 anos, começou Helena, sua voz assumindo um tom diferente, mais íntimo e vulnerável. Eu era professora titular de literatura na USP. Tinha doutorado com honras, publicara 2 livros acadêmicos bem recebidos, tinha um apartamento lindo em Higienópolis e um futuro promissor que parecia garantido. Meu marido, Juliano, era arquiteto renomado, trabalhava em projetos importantes por todo o Brasil e tínhamos uma filha linda de 5 anos, chamada Mariana. Éramos, segundo todos os padrões externos, bem-sucedidos, respeitados e genuinamente felizes. Tínhamos tudo o que a sociedade diz que se deve ter para se sentir realizado. Ricardo olhava para ela agora com atenção total, o uísque esquecido, completamente absorto em suas palavras. Então, em um dia comum, meu marido cometeu um erro profissional sério, continuou Helena, a voz tremendo levemente. Ele havia certificado a segurança estrutural de um edifício de apartamentos que, na verdade, tinha deficiências graves em seus alicerces e vigas de suporte. Não foi corrupção deliberada ou suborno consciente, mas foi negligência inexcusável. Excesso de confiança, muitos projetos simultâneos, pressão de tempo, atalhos tomados nas inspeções. Todas as desculpas típicas que dizemos a nós mesmos quando sabemos que não fizemos nosso trabalho corretamente. Helena fez uma pausa longa, reunindo forças emocionais para continuar. O edifício desabou parcialmente durante uma tempestade severa. Graças a Deus, ninguém morreu no desabamento. Mas houve 17 pessoas feridas, algumas gravemente. Famílias completas perderam seus lares, seus pertences, seu senso de segurança.
E quando a investigação oficial revelou a negligência do meu marido, quando seu nome e seu erro vieram a público, todo o nosso mundo, cuidadosamente construído, desmoronou mais rápido e completamente do que aquele edifício defeituoso. Juliano foi para a prisão, cumpriu uma sentença de 3 anos, perdeu sua licença profissional permanentemente, sua reputação foi destruída. Eu perdi meu emprego na universidade porque a pressão mediática e o estigma social eram absolutamente insuportáveis para a instituição. Ficamos literalmente sem nada, sem dinheiro após os processos e indenizações, sem reputação após o escândalo, sem futuro, aparente no horizonte. O que aconteceu depois de tudo isso? Perguntou Ricardo, sua voz quase inaudível, genuinamente comovido pelo sofrimento de outro ser humano. Meu marido Juliano cumpriu sua pena completa. Helena continuou, as lágrimas começando a cair silenciosamente, mas sua voz permanecendo firme. 3 anos duros na prisão, 3 anos de humilhação e arrependimento. Quando saiu finalmente, era um homem completamente diferente do que havia entrado. Quebrado, profundamente, humilde, cheio de remorso real e devastador. Tentou desesperadamente reconstruir sua vida, encontrou trabalhos menores, tentou fazer as pazes com seu passado. Mas a vergonha, o peso esmagador de saber que seu erro havia prejudicado tantas pessoas inocentes, era demais para suportar dia após dia. Há 15 anos, quando Mariana tinha 20, Juliano teve um ataque cardíaco fulminante. Tinha apenas 52 anos. Os médicos disseram que foi o estresse crônico, a pressão constante, o peso emocional. Mas eu sei a verdade. Morreu porque nunca pôde perdoar a si mesmo, porque passou cada dia dos últimos anos de sua vida se odiando, afundando cada vez mais em uma depressão que o consumiu por dentro. As lágrimas corriam agora livremente pelo rosto de Helena, anos de dor contida finalmente se libertando. E minha filha Mariana? Ela nunca pôde realmente superar o escândalo e suas consequências. A forma cruel como seus amigos de infância a trataram, as piadas cruéis na escola, o desprezo social. Desenvolveu problemas psicológicos sérios, depressão crônica, ansiedade severa, dificuldade em confiar nas pessoas. Agora, tem 35 anos e vive no Sul. Mal consegue manter um emprego por mais de alguns meses. Luta cada dia com demônios que nasceram daquele evento terrível. Falamo-nos talvez uma vez por mês se tenho sorte, e cada conversa é dolorosa, carregada de tudo o que perdemos. Helena, eu não sabia. Sinto muito. Ricardo não sabia o que dizer. As palavras pareciam completamente inadequadas. Conto-lhe isto, Sr. Ricardo, não para buscar sua compaixão ou piedade. Helena olhou-o diretamente com olhos vermelhos, mas ferozmente honestos, mas para que entenda algo absolutamente crucial antes de tomar sua decisão final. Meu marido Juliano tomou um caminho particular após seu erro, o caminho da vergonha tóxica que nunca pôde processar de forma saudável, a culpa que se transformou em autodestruição. Ele se passou cada dia dos últimos anos de sua vida se odiando sem piedade, sem poder se perdoar nem 1 milímetro, sem ver nenhuma possibilidade de redenção. E esse caminho obscuro o matou tão certamente quanto qualquer doença física, destruiu-o por dentro até que não restasse nada de quem ele fora. Inclinou-se para a frente intensamente, suas palavras carregadas de urgência. Mas o Sr. Ricardo, ele poderia ter tomado outro caminho completamente diferente. O caminho que estou tentando desesperadamente lhe mostrar agora. O caminho de enfrentar as consequências de suas ações com dignidade, sim, de aceitar o castigo que merece, mas também o caminho de perdoar-se eventualmente, de entender profundamente que cometer erros graves não o torna irremediável para sempre, apenas o torna humano, falível, capaz de crescer. Esse é o caminho que Juliano nunca encontrou, que nunca pôde ver porque estava cego por sua própria vergonha. Mas o Senhor ainda pode tomá-lo. Ainda tem essa oportunidade preciosa. E você, Helena? Ricardo perguntou, completamente cativado. Você tomou esse caminho de perdão e cura? Estou tentando com tudo o que tenho. Helena sorriu tristemente através de suas lágrimas. Cada dia, cada momento.
Por isso trabalho como empregada doméstica quando poderia estar ensinando literatura em uma universidade, porque precisava começar de novo do nível mais baixo, do zero absoluto, reconstruir completamente meu sentido de quem sou, longe de todos os títulos impressionantes e conquistas acadêmicas. Precisava aprender. Humildade real e genuína, não a falsa modéstia que os acadêmicos cultivam. Precisava lembrar o que significa ser humano vulnerável. E você encontrou algo parecido com a paz após tudo o que perdeu? Ricardo precisava saber desesperadamente. Alguns dias sim, alguns dias sinto paz genuína, respondeu Helena honestamente. Outros dias, ainda luto contra a raiva e o ressentimento, contra os "e se" que me atormentam. Mas aprendi algo fundamental, que a paz verdadeira não vem de evitar as consequências de nossos atos, nem de fugir de nossa responsabilidade. Vem de enfrentá-las com dignidade total, de fazer as pazes gradualmente com quem fomos e nos comprometer absolutamente em sermos pessoas melhores daqui em diante. Esse é o único caminho real para seguir. Levantou-se lentamente, alisando o uniforme cinza, com mãos que já não tremiam. O senhor tem que tomar sua própria decisão, senhor Ricardo. Ninguém, nem mesmo eu, pode fazer isso pelo senhor. É sua vida, sua escolha, seu caminho. Mas saiba disso com certeza absoluta. O caminho fácil agora, o caminho de fugir e evitar, será o caminho infinitamente mais difícil e doloroso depois. E o caminho difícil agora, o caminho de enfrentar a verdade com coragem, poderá ser o único que o levará, eventualmente, a algum lugar onde realmente valha a pena estar. A algum lugar onde possa se olhar no espelho sem sentir uma vergonha devastadora. Helena saiu do escritório com passos lentos, mas seguros, deixando Ricardo completamente sozinho, com seus pensamentos tumultuados, sua decisão impossível e uma nova compreensão de que não estava sozinho em sua queda, que outros haviam percorrido caminhos semelhantes antes dele. Porque se Helena, que havia perdido tanto mais do que ele poderia perder, que vira seu marido morrer sob o peso da vergonha, que vira sua filha quebrada pelas consequências, se ela podia se levantar cada dia e escolher a dignidade em vez do desespero, a esperança em vez da amargura, escolher continuar tentando. Talvez, apenas talvez, ele também pudesse encontrar essa força dentro de si mesmo. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma ressaca brutal e uma clareza mental surpreendente. Mas a clareza durou apenas até receber uma ligação de um número desconhecido. Senhor Ricardo, meu nome é Guilherme Sanz. Represento um grupo de investidores preocupados com o escândalo. Não estou interessado em novos investidores. Oh, não somos novos. Há anos somos acionistas minoritários. E estamos muito preocupados com sua recente mudança de atitude. Ricardo sentiu um calafrio. Temos monitorado a situação. Entendemos que está considerando fazer uma confissão pública. Isso seria problemático para nós. Minha consciência não é problema seu. Ah, mas é. Temos investimentos consideráveis atrelados à sua reputação. Se você cair, senhor Ricardo, arrasta muita coisa junto. Isso é uma ameaça? É uma oportunidade. Meus clientes estão dispostos a fazer uma oferta extraordinária. 500 milhões de reais. Transferência imediata para uma conta offshore. Um jato particular esta noite. Nova identidade, nova vida. Ricardo sentiu o peso do número. 500 milhões. Era a liberdade absoluta. Só tem que manter a boca fechada, negar as acusações, deixar que seus advogados cuidem do caso e, quando for o momento oportuno, desaparecer tranquilamente. E minha empresa? Meus funcionários? Seus funcionários encontrarão outros empregos. Sua lealdade mal compreendida não mudará isso. Ricardo desligou sem responder. Suas mãos tremiam. Não era de medo. Era raiva. Helena o encontrou no jardim 1 hora depois, sentado ao lado da fonte. Acabaram de me oferecer 500 milhões de reais pelo meu silêncio. Uma nova vida, sem cadeia, sem consequências. Helena sentou-se ao seu lado. E o que o senhor vai fazer? Não sei. É uma fortuna, Helena. E a única coisa que tenho que fazer é continuar sendo quem eu tenho sido. Mas o senhor já não é mais essa pessoa. Ou é? Ricardo não respondeu. Imediatamente, olhou para as próprias mãos. Ontem à noite, começou Helena, eu não consegui dormir.
Continuava pensando em meu marido, nas decisões que ele tomou. Fez uma pausa. Houve um momento em que alguém lhe ofereceu algo semelhante. Dinheiro suficiente para fugir para o exterior, e ele ficou tentado. Eu também fiquei. O que os impediu? Nossa filha. Mariana tinha 5 anos, e uma noite nos perguntou se o papai era mau, como diziam no noticiário. E meu marido olhou nos olhos dela e não pôde mentir. Disse-lhe a verdade, que havia cometido um erro, que ia enfrentá-lo. As lágrimas corriam pelo rosto de Helena. Foi a decisão correta, embora nos tenha custado tudo, porque Mariana cresceu sabendo que seu pai era humano, que cometia erros, mas também que tinha a coragem de enfrentá-los. Ricardo pensou em seus próprios pais, mortos há anos, em como haviam trabalhado a vida toda em uma padaria na zona leste de São Paulo. Meu pai me disse uma vez que um homem vale o que vale sua palavra, que o dinheiro vai e vem, mas a integridade, uma vez perdida, nunca volta a ser a mesma. Parece que era um homem sábio. Ele era, e eu o decepcionei terrivelmente. Helena colocou a mão sobre a dele. Então, honre a memória dele fazendo o que é certo agora. Não é tarde demais, Sr. Ricardo. Ricardo olhou para o céu azul. Pensou em 500 milhões, na liberdade sem merecê-la. E então pensou em seu pai, em Helena, em Marta Souza. Pensou em quem ele queria ser. Vou rejeitar a oferta. E vou fazer aquela declaração pública. Vou admitir tudo. Helena apertou a mão dele suavemente. Então enfrentarei as consequências com você, não como sua funcionária, mas como sua amiga. Ricardo olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. Amiga. Era uma palavra que ele não usava genuinamente há décadas. Obrigado. Por tudo. Não me agradeça ainda. O caminho será difícil. Haverá dias em que se arrependerá, mas no final poderá se olhar no espelho sem vergonha. E não há maior luxo do que esse. Ricardo ligou para Guilherme Sanz naquela tarde e rejeitou a oferta. Você vai se arrepender, Sr. Ricardo. Provavelmente. Mas pelo menos serei eu quem se arrependerá, não alguma versão comprada de mim mesmo. E desligou, sentindo pela primeira vez em anos que estava tomando uma decisão verdadeiramente livre. A sala de imprensa estava superlotada. Jornalistas de todos os veículos se acotovelavam, câmeras apontadas para o pódio onde Ricardo estava prestes a aparecer. Ricardo entrou pela porta lateral sozinho, sem advogados, sem assessores. Usava um terno simples, cinza escuro. Seu rosto mostrava semanas sem dormir, mas havia clareza em seus olhos. Ele parou diante do microfone. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Mendonça, e durante 20 anos construí um império que muitos admiravam. Hoje estou aqui para dizer que grande parte desse império foi construída sobre alicerces de corrupção, suborno e desprezo pelo Estado de Direito. Um murmúrio percorreu a sala. O projeto imobiliário em Balneário Camboriú envolve múltiplas irregularidades. Eu pessoalmente autorizei pagamentos a funcionários municipais para acelerar aprovações. Pressionei inspetores, falsifiquei documentação. O silêncio era absoluto. Mas aquele projeto não foi um incidente isolado. Durante minha carreira, utilizei métodos semelhantes em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Comprei influência política, silenciei críticas com dinheiro. Ele fez uma pausa. E fiz isso acreditando que estava justificado. Convenci-me de que era assim que o mundo funcionava, mas eu estava errado, profundamente errado. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Nas últimas semanas, tentei resolver esta crise como havia resolvido todos os meus problemas, com dinheiro. Ofereci subornos a testemunhas. Inclusive, me ofereceram 500 milhões de reais para fugir do país. Mas algo mudou. Alguém me mostrou um espelho. Hoje estou aqui para assumir completa responsabilidade pelos meus atos. Estou entregando toda a documentação relevante às autoridades. Não buscarei nenhum tratamento especial. Enfrentarei as consequências, sejam elas quais forem. Sua voz falhou. Também quero pedir desculpas a todos os que foram prejudicados, aos funcionários honestos que foram pressionados, aos concorrentes que perderam contratos, aos cidadãos que mereciam projetos construídos com integridade. Não espero perdão, só espero que minha confissão sirva como alerta ou como exemplo de como o sucesso sem
Rética eventualmente apodrece por dentro. Ele se afastou do pódio. 2 policiais federais o esperavam. Algemaram-no. Ricardo sentiu o metal frio e, surpreendentemente, sentiu alívio. Enquanto era escoltado, viu Helena junto à entrada. Ela sorriu tristemente para ele, levantando a mão em um gesto de apoio. Naquele gesto simples, Ricardo encontrou mais valor do que em todos os aplausos de seus anos de sucesso. O carro arrancou, levando-o em direção ao destino que ele havia evitado. Mas enquanto a cidade passava pela janela, Ricardo sentiu algo que não experimentava há décadas. Paz. Imperfeita, tingida de medo, mas real. A paz de finalmente dizer a verdade. Na mansão naquela noite, Helena caminhou pelos cômodos vazios. A polícia havia começado a catalogar os bens. Os quadros seriam vendidos, os móveis leiloados. Mas enquanto Helena apagava as luzes, pensou que talvez algo mais valioso que qualquer obra de arte tivesse começado a crescer naquelas paredes. E isso valia mais que toda a fortuna de Ricardo Mendonça combinada. A penitenciária de Tremembé não era o lugar mais hostil do sistema, mas para alguém acostumado a lençóis de seda egípcia, foi um choque brutal. Ricardo dividia uma cela de 12 metros quadrados com outros 3 detentos. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Não era apenas a perda dos luxos, mas a perda da identidade. Ali, ele não era o poderoso Ricardo Mendonça. Era o detento 73884B. Mas o que mais o atormentava eram as noites. Na escuridão, Ricardo não podia escapar de seus pensamentos. Via os rostos de todas as pessoas que havia prejudicado. Uma semana depois, Helena chegou para sua primeira visita. Havia pego 3 ônibus e um trem para chegar até ali. Sentaram-se na sala de visitas, separados por uma mesa riscada. Como o senhor está? Já estive melhor, mas durmo melhor aqui do que na minha mansão. A culpa é mais pesada que qualquer colchão desconfortável. Como estão as coisas lá fora? A mansão está sendo processada para leilão. Ofereceram-me para ficar como zeladora, mas decidi seguir em frente. Encontrei um apartamento no centro, perto da República. Ricardo sentiu culpa. Helena, tenho algum dinheiro em uma conta pessoal. É seu se você precisar. Não. Aprecio o gesto, mas não posso aceitar. Essa parte terminou. Agora somos algo diferente. O que somos? Helena refletiu. Somos 2 pessoas que cometeram erros graves e estão tentando encontrar um caminho para seguir. Somos amigos que se entendem de uma forma que poucos podem entender. Amigos? Não tive muitos desses. O dinheiro afasta os amigos verdadeiros. Atrai admiradores, parasitas, sócios interessados, mas raramente amigos. Conversaram durante a hora completa. Helena contou sobre a reação do público, sobre a imprensa, sobre coisas mais simples. O mercado de frutas, um livro interessante, como São Paulo parecia diferente quando você a percorria a pé. Você voltará? Todas as semanas. Às quartas-feiras. Trarei livros e alguns biscoitos. Você... Não precisa. Eu sei, mas eu quero. Porque é assim que funciona a amizade real. Não é baseada em obrigação, é baseada em escolha. E eu escolho estar aqui. Naquela noite, Ricardo pegou um dos livros que Helena havia trazido. A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Na primeira página, Helena havia escrito: Para Ricardo, uma história sobre um homem que descobre o que realmente importa, apenas quando perde tudo. Soa familiar, não é? Mas lembre-se, Ivan descobriu a verdade tarde demais. Você ainda tem tempo. H. Ricardo começou a ler e as palavras ressoaram com intensidade. Nas semanas seguintes, Ricardo desenvolveu uma rotina. Trabalhava na biblioteca da prisão e, à tarde, lia. Helena lhe trazia um livro novo toda semana. Dostoiévski, Camus, Viktor Frankl, todos explorando redenção e transformação. Lentamente, algo começou a mudar. Ricardo começou a ver seus companheiros não como um ambiente indesejado, mas como indivíduos com histórias, famílias, esperanças. Conheceu Miguel, o ex-contador com pesadelos. Conheceu Antônio, o político que escrevia cartas para a filha. Conheceu Carlos, o mestre de obras. E em suas histórias, Ricardo encontrou ecos da sua. Não estava sozinho em sua queda.
Em sua 7ª visita, Helena encontrou um Ricardo diferente. Ele havia perdido peso, mas havia algo mais. Uma suavidade em seus olhos, uma calma genuína. Eu me sinto diferente. É como se finalmente estivesse acordando de um sonho longo. É um bom despertar, é doloroso, mas real. Pela primeira vez em décadas, sinto que estou vivendo de verdade. Bem-vindo de volta ao mundo dos humanos, Sr. Ricardo. Ricardo, acho que já podemos deixar para trás as formalidades. Bem-vindo de volta, Ricardo. E naquele momento, em uma sala de visitas feia e funcional, Ricardo sentiu esperança. Não a esperança de escapar, mas algo mais profundo. A esperança de que talvez não fosse tarde demais para se tornar uma versão melhor de si mesmo. 3 meses depois, Ricardo recebeu uma carta que mudaria sua perspectiva. O envelope era simples, sem remetente, apenas um endereço em Santa Catarina. Senhor Mendonça, meu nome é Patrícia Beltrão. O senhor não me conhece, mas conhece meu marido, Tomás Beltrão. Por sua culpa, meu marido agora enfrenta acusações criminais. Por sua culpa, nossa família está destruída. Mas não lhe escrevo para amaldiçoá-lo. Vi sua confissão na televisão. Vi chorar um homem poderoso. E me pergunto, é possível que o senhor realmente se arrependa? Não busco sua piedade. Só quero que saiba que por trás de cada uma de suas transações havia uma família real. E quero saber se seu arrependimento é real ou apenas teatro. Patrícia Beltrão. Ricardo leu a carta 3 vezes. Patrícia tinha razão. Ele havia destruído vidas pensando apenas em problemas e soluções. Naquela noite ele não dormiu. Ao amanhecer, pediu papel e caneta. Levou o dia todo para escrever a resposta. Prezada senhora Patrícia, meu arrependimento é real. Assustador e completamente real. Todas as noites vejo os rostos das pessoas que prejudiquei. E todas as noites desejaria poder voltar no tempo. Mas não posso. A senhora tem toda a razão em me odiar. Manipulei seu marido em seu momento mais vulnerável. Foi cruel, calculado e completamente egoísta. Não posso devolver o que a senhora perdeu. Mas posso dizer isto. Sua carta mudou algo em mim. Forçou-me a ver que minhas ações não foram erros abstratos, mas ataques contra vidas reais. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar o Tomás, ou para aliviar o sofrimento de sua família, diga-me. E se decidir nunca me perdoar, eu também entendo. Com o mais profundo respeito e remorso, Ricardo Mendonça. 3 semanas depois, chegou outra carta. Senhor Mendonça, sua resposta me surpreendeu. Não esperava tanta honestidade. Não posso lhe oferecer perdão ainda, mas posso lhe oferecer algo mais. A oportunidade de ajudar genuinamente. Meu filho Murilo tem uma deficiência de aprendizado e precisa de uma terapia que não podemos pagar. Não quero seu dinheiro. Quero que use seus contatos para me ajudar a encontrar organizações que possam ajudar o Murilo. Use seu poder para fazer algo bom por uma vez. Se fizer isso, começarei a acreditar que sua transformação é real. Patrícia. Ricardo sentiu esperança misturada com terror. Esta era sua oportunidade de demonstrar que havia mudado. Quando Helena veio, Ricardo contou sobre as cartas. Isso é bom, Ricardo. O arrependimento real vem com consequências reais. Patrícia está te dando algo extraordinário. A oportunidade de fazer uma reparação significativa. Mas não tenho acesso aos meus contatos daqui de dentro. Você tem a mim. Dê-me nomes, organizações. Eu farei as ligações. E foi isso que fizeram. Durante semanas, Helena tornou-se os braços de Ricardo. Contatou antigos parceiros, encontrou ONGs, conectou a família Beltrão com recursos. 1 mês depois, Patrícia escreveu novamente. Senhor Mendonça, Murilo começou a terapia. Pela primeira vez em anos, tenho esperança para meu filho. Sua amiga Helena tem sido um anjo. Ainda estou zangada. Ainda desejaria que nada disso tivesse acontecido, mas vejo que o senhor está tentando mudar. E isso significa algo. Tomás me pediu para lhe dizer que ele também está tentando mudar, que está usando sua experiência para aconselhar outros funcionários sobre como resistir à corrupção. Talvez todos estejamos aprendendo algo desta tragédia. Talvez isso seja o melhor que podemos fazer. Aprender e ajudar os outros a não cometerem os mesmos erros.
Não sei se algum dia poderemos ser amigos. Provavelmente não. Mas posso dizer isto. Já não o vejo apenas como o vilão da nossa história. Vejo-o como um ser humano complicado que tomou decisões terríveis e agora está tentando fazer as pazes. É um começo. Ricardo guardou aquela carta junto à sua cama. Lia-a em algumas noites, quando o peso de sua culpa se tornava esmagador. É um começo, escrevera Patrícia, e Ricardo agarrava-se àquelas palavras como a um salva-vidas, porque um começo era tudo o que ele precisava, e a determinação de seguir em frente, um dia de cada vez. O caminho para a redenção era longo e doloroso, mas era o seu caminho agora, o único que valia a pena percorrer. 6 meses de prisão haviam transformado Ricardo. O homem que havia entrado com arrogância residual fora despojado camada por camada. Na biblioteca onde agora trabalhava, Ricardo havia se tornado uma figura respeitada, não por sua antiga riqueza, mas por sua vontade de ouvir, de ajudar, sem julgamento. Uma tarde, um detento jovem chamado Davi se aproximou. Senhor Ricardo, posso lhe perguntar uma coisa? Chame-me de Ricardo e pergunte o que quiser. Como o senhor consegue? Como vive com o que fez? Eu só desviei 50 mil reais, mas todas as noites acordo pensando na senhora de quem tirei as economias. Ricardo pousou a caneta e olhou para o jovem diretamente. Vou te contar um segredo, Davi. Isso está me enlouquecendo. Ou enlouqueceria se eu tivesse continuado tentando fugir. Mas alguém me ensinou que o arrependimento não é algo que você supera. É algo com o qual você aprende a viver. Não entendo. A culpa, o remorso real, não desaparece. Nem deveria. É a prova de que ainda somos humanos. Mas você pode escolher o que fazer com esse sentimento. Pode deixar que ele te paralise, ou pode usá-lo como combustível para mudar. E como se usa como combustível? Ajudando. A quem puder, como puder. Não posso desfazer o que fiz, mas posso te ajudar com seu formulário de apelação. Posso ajudar o Miguel com o exame dele. Posso escrever cartas oferecendo sinceridade, mesmo que não possa oferecer reparação. Davi assentiu lentamente. Minha mãe diz que sou um monstro, que a decepcionei tanto que ela nem consegue olhar para mim. Então passe o resto da sua vida provando para ela que ela está errada. Não com palavras grandes, mas com ações pequenas e consistentes. Quando você sair, seja a pessoa que ela pensou que você era. Melhor ainda, seja uma versão melhorada. O Senhor acha que é possível que pessoas como nós possam realmente mudar. Ricardo pensou em Helena, em Patrícia Beltrão, em todos os livros sobre transformação. Sim, eu acredito, porque estou vendo isso em mim mesmo. Não sou a mesma pessoa que entrou aqui, e não serei a mesma que sairá. A mudança é possível, Davi. Você só tem que estar disposto a fazer o trabalho duro. Durante uma de suas visitas, Helena notou a mudança imediatamente. Você parece diferente. Há algo em seus olhos. O que você vê? Paz. Não completa, não sem cicatrizes, mas real. Como se finalmente tivesse parado de lutar contra si mesmo. É estranho. Estou na prisão. Perdi tudo. E, no entanto, me sinto mais vivo do que quando vivia naquela mansão. Isso me torna louco? Torna você humano. A mansão era uma gaiola dourada, Ricardo. Isto aqui é horrível de muitas maneiras, mas pelo menos é real. E você finalmente é real. Devo muito a você. Mais do que posso expressar. Não me deve nada. Só te peço uma coisa. Quando sair, quando tiver a oportunidade de reconstruir sua vida, lembre-se de quem você é agora. Não de quem você era. Este Ricardo. Mantenha este homem vivo. E se o mundo lá fora me transformar de volta? Então você terá que escolher não permitir. Cada dia, cada momento. A transformação não é um evento, Ricardo. É uma prática constante. Você ainda pratica sua própria transformação? Todos os dias. Alguns dias são mais fáceis. Alguns dias quero voltar a ser quem eu era antes, quando tinha status. Mas, então eu me lembro de que aquela pessoa não era feliz. Esta versão de mim está mais próxima de quem eu realmente sou. Você não sente falta de lecionar? Quem disse que não uso o que sei? Tenho ensinado o tempo todo, Ricardo. Só que meus alunos agora são diferentes. Tenho ensinado você, não tenho? Ricardo riu, um som genuíno. Você é uma mestre astuta, Helena. Fez-me pensar que eu estava tomando minhas próprias decisões.
E você estava. Eu só lhe mostrei o espelho. Você escolheu o que ver nele e o que fazer com essa visão. Essa foi a sua coragem, não o meu ensinamento. Naquela noite, Ricardo pegou um caderno. Começou a escrever, não para publicação ou benefício jurídico, mas para si mesmo. Um registro de lições aprendidas. Lição 1. A riqueza sem propósito é uma prisão mais cruel que qualquer cela física. Lição 2. As pessoas não têm preço, têm dignidade, e a dignidade é inestimável. Lição 3. O arrependimento sem ação é apenas autopiedade disfarçada. Continuou escrevendo, enquanto as horas passavam. E quando finalmente se deitou, Ricardo dormiu mais profundamente do que havia dormido em anos, porque finalmente entendia que a verdadeira liberdade não vinha de dinheiro ou poder, mas de conhecer a si mesmo completamente e escolher ser melhor apesar de tudo. Era uma lição que deveria ter sido óbvia, mas que exigira perder tudo para aprender. E agora que a havia aprendido, estava determinado a nunca esquecê-la, porque algumas lições são aprendidas melhor nos lugares mais baixos. E Ricardo Mendonça finalmente estava disposto a ouvir. Um ano após seu encarceramento, Ricardo recebeu notícias inesperadas. Seu novo advogado veio com uma proposta do promotor. Eles têm monitorado seu comportamento, seu trabalho na biblioteca, as cartas às vítimas, seu testemunho em outros casos. Estão considerando reduzir sua pena. Quanto tempo? Você poderia sair em 6 meses, com liberdade condicional e serviço comunitário. Mas sair, Ricardo, voltar ao mundo. Depois que o advogado saiu, Ricardo processou a notícia. 6 meses. Depois disso, seria livre. Mas livre para quê? Durante sua visita seguinte, compartilhou a notícia com Helena. Como você se sente? Assustado. Aqui dentro tudo é claro. Há regras, rotinas. Lá fora, não sei quem eu deveria ser. Você deve ser quem tem se tornado neste último ano, mas com mais complexidade, mais tentações, mais oportunidades, tanto para o bem quanto para o mal. E se eu falhar? E se eu sair e voltar a ser quem eu era? Helena inclinou-se para a frente. Então você precisa tomar uma decisão agora, Ricardo. Uma decisão fundamental sobre quem quer ser quando sair. O que fará com sua vida? Que trabalho buscará? Não sei. Todos os meus antigos contatos são as pessoas que devo evitar. Meu dinheiro está perdido. Minhas habilidades. De que servem se você não confia em si mesmo? Há um lugar, começou Helena lentamente. Uma organização em Curitiba que ajuda ex-detentos a se reintegrarem. Também trabalham com empreendedorismo social. Um amigo meu, Martins, dirige o lugar. É alguém que também teve sua própria queda e redenção. Por que você está me contando isso? Porque acho que você poderia ser útil lá. Não como o grande executivo, mas como alguém que aprendeu lições duras. Como um mentor compartilhando não apenas conhecimentos, mas também fracassos. A ideia ressoou em Ricardo. Não voltar ao mundo corporativo, mas algo completamente diferente. Eu gostaria de conhecer seu amigo Martins. Helena sorriu com alívio. Mas então, na última meia hora da visita, Helena tirou uma pasta. Há algo que preciso lhe contar, Ricardo. Algo que tenho adiado. Ricardo sentiu um pressentimento frio. O que é? Helena abriu a pasta, revelando documentos antigos. Artigos de jornais, fotografias, papéis jurídicos. Eu lhe disse que meu marido foi para a prisão por negligência profissional. Isso foi verdade. Mas não lhe contei a história toda. O edifício que meu marido certificou, aquele que desabou. Helena respirou fundo. Fazia parte de um projeto maior. Um projeto desenvolvido pela Construções Mendonça, sua empresa, há 30 anos. Você era jovem, estava começando, mas estava envolvido. Sua assinatura está nestes documentos. Ricardo sentiu como se o chão se abrisse. Pegou os papéis com mãos trêmulas, olhando as datas, sua própria assinatura juvenil. Eu não me lembrava. Faz tanto tempo. Eu sei. Por isso não lhe disse no início. Porque sabia que você não se lembraria. Que para você era apenas mais um projeto. Mas para mim foi o evento que destruiu nossas vidas. Por quê? Ricardo olhou para ela com dor. Por que você não me disse? Por que me ajudou se eu fui parte do que destruiu sua vida? Helena fechou os olhos brevemente. Porque quando vim trabalhar para o Senhor, não sabia quem o Senhor era.
Era apenas mais um emprego. Mas então, um dia, encontrei documentos antigos em seu escritório. Vi sua assinatura, vi o nome do projeto e tudo se encaixou. Então, tudo isso foi... Não foi vingança. Quando vi esses documentos, tive vontade de ir embora. Mas então eu o observei. Vi um homem preso nos mesmos padrões que haviam prendido meu marido. Vi alguém caminhando para a sua própria destruição. Ela limpou uma lágrima e percebi que tinha uma escolha. Podia odiá-lo ou podia tentar salvá-lo daquilo que não pude salvar no meu marido. Podia ser o espelho que ninguém foi para ele até que fosse tarde demais. Mas como você pôde ser tão gentil com alguém que... Porque o ódio não me devolveria meu marido. Porque a vingança não curaria a dor. E porque vi em você a possibilidade de algo que meu marido nunca alcançou. Redenção consciente, transformação real antes que fosse tarde demais. Ricardo sentia como se todo o seu mundo tivesse se invertido. Eu não mereço. Sua ajuda, sua amizade, nada disso eu mereço. Não é questão de merecer, é questão de escolher. Eu escolhi ver em você não o homem que indiretamente destruiu minha família, mas o homem em que você poderia se tornar. E funcionou? Eu mudei o suficiente? Helena sorriu através de suas lágrimas. Você está aqui, na prisão por sua própria confissão, ajudando os outros, escrevendo pedidos de desculpas, questionando cada aspecto de quem você era. Sim, Ricardo, você mudou. E você me deu algo que eu nunca lhe pedi, perdão que não busquei, graça que não mereci, fé que não conquistei. Isso é o que significa realmente a redenção. Não é algo que você compra ou ganha. É algo que alguém lhe oferece gratuitamente. E então você tem que decidir o que fazer com esse presente. Sentaram-se em silêncio, as mãos unidas. Duas pessoas conectadas pela dor, pela perda e pela esperança de que a mudança era possível. O que eu faço com isso? Você faz o que tem feito. Segue em frente. Continua mudando. E quando sair, usa tudo o que aprendeu para ajudar os outros. O guarda anunciou que restavam 5 minutos. Helena recolheu a pasta. O que você quer que eu faça com isto? Guarde ou destrua. O passado já aconteceu. O que importa agora é o futuro. Levantaram-se e pela primeira vez abraçaram-se. Foi breve, mas suficiente. Perdão. Aceitação. Amor do tipo que só surge quando duas pessoas se viram em seus piores momentos e escolheram ficar. Enquanto Helena saía, Ricardo sentiu gratidão completa, sem condições. Gratidão por ter caído, porque só ao tocar o fundo tinha conseguido encontrar o que realmente importava. Não dinheiro, nem poder, mas conexão humana autêntica, propósito significativo e a capacidade de se olhar no espelho sem vergonha. E embora o caminho à frente fosse difícil, Ricardo sabia que já não estava sozinho. Tinha Helena. E tinha a si mesmo, finalmente, completamente. Era o começo mais real de sua vida. 6 meses depois, em uma manhã fresca de primavera, Ricardo Mendonça caminhou pelos portões de Tremembé como um homem livre. Carregava uma bolsa pequena com seus pertences e nada mais. Helena o esperava junto ao ponto de ônibus. Bem-vindo, de volta ao mundo. Sinto-me como um extraterrestre. Sempre foi tão barulhento? Sempre. Só que agora você nota, porque aprendeu a estar presente. Pegaram o ônibus em direção a São Paulo, sentados lado a lado enquanto a paisagem urbana se desenrolava. Ricardo observava tudo com olhos novos. As pessoas indo trabalhar, as crianças a caminho da escola, a vida comum que ele havia dado como certa. Nervoso com Curitiba? Aterrorizado. E se eu não for bom nisso? E se eu não puder ajudar ninguém? Então você aprenderá. Como tem aprendido? A mudança não para porque você saiu da prisão. É o trabalho de uma vida inteira. Passaram o dia em São Paulo resolvendo burocracias, registro na liberdade condicional, coleta de documentação, compra de roupas novas. No final da tarde, Ricardo estava exausto. Sentaram-se em um café na Vila Madalena. Sinto falta da simplicidade lá de dentro. Sinto falta de saber o que esperar de cada dia. A vida real é complicada, mas também é cheia de possibilidades. Liberdade real. A capacidade de escolher quem ser em cada momento. E se eu escolher errado? Então você escolhe de novo. Essa é a beleza do livre-arbítrio. Nunca acaba.
Cada momento é uma nova oportunidade. No dia seguinte, viajaram para Curitiba. Martins, o diretor da organização, recebeu-os em um escritório modesto. Era um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos que mostravam sua própria jornada. Ricardo, Helena me contou muito e acompanhei seu caso. Você tomou o caminho difícil. Isso diz muito. Ou diz que eu não tive escolha. Sempre há escolha. Você poderia ter fugido, poderia ter lutado. Escolheu admitir a verdade. Essa é uma escolha corajosa. Passaram a tarde conversando sobre o trabalho. Programas de reintegração, treinamento em empreendedorismo ético, mentoria para jovens em situação de risco. Tudo ressoava em Ricardo. O que você pode nos oferecer? Ricardo refletiu. Posso oferecer alertas. Posso ser o exemplo do que não fazer. Posso compartilhar as lições que aprendi construindo o sucesso sobre alicerces podres. E posso mostrar aos outros que a mudança é possível, porque se eu pude mudar, qualquer um pode. Isso é exatamente o que precisamos. Não heróis perfeitos, mas humanos reais que falharam e aprenderam. Os jovens não precisam de modelos inalcançáveis. Precisam de exemplos alcançáveis de redenção. Ofereceram-lhe uma posição, coordenador de programa de mentoria. O salário era mínimo, apenas o suficiente para um apartamento pequeno. Era menos do que ele gastara em um jantar em sua vida anterior. Ricardo aceitou sem hesitar. Os primeiros meses foram difíceis. Ricardo vivia em um estúdio de 30 metros quadrados. Pegava o ônibus todas as manhãs e lutava com novas tecnologias. Mas havia algo profundamente satisfatório na simplicidade. Conheceu jovens que o lembravam de si mesmo, ambiciosos, dispostos a pegar atalhos. O sucesso construído sobre enganos é como um castelo de areia, dizia-lhes. Impressionante de longe, mas destruído pela primeira onda. Se você quer construir algo que dure, tem que ter alicerces sólidos de integridade. Nem todos ouviam. Alguns continuavam escolhendo o caminho fácil. E isso doía. Mas outros ouviam, mudavam. E esses faziam tudo valer a pena. Helena visitava todos os meses vindo de São Paulo. A amizade deles havia evoluído para algo mais profundo que a família, mais significativo que o romance. Eram companheiros de viagem no caminho para a redenção. Um ano após sair da prisão, Ricardo recebeu uma carta inesperada de Patrícia Beltrão. Ricardo, espero que esteja tudo bem chamar-te assim agora. Murilo se formou no ensino médio. Foi um momento que nunca pensei que veríamos. Ele ainda tem desafios, mas agora tem ferramentas, tem esperança, tem um futuro. Tomás encontrou trabalho como consultor de ética para o governo estadual. Ironia das ironias, não é? Mas ele é bom nisso, ajudando outros a resistirem à pressão que ele não pôde resistir. Não esquecemos o que você fez, Ricardo. Nunca esqueceremos, mas aprendemos a viver com isso, a encontrar significado na dor. Então isto é para dizer, eu te perdoo. Não porque o que você fez esteja certo, mas porque carregar o peso do ódio é exaustivo demais. E porque vejo que você mudou genuinamente. Use bem sua segunda chance, Ricardo. Há pouquíssimas pessoas que as obtêm realmente. Ricardo leu a carta 3 vezes, lágrimas caindo sobre o papel. Perdão. Finalmente recebera o que nunca ousou pedir. Naquela noite, no pequeno apartamento que agora chamava de lar, Ricardo escreveu em seu caderno. Há 2 anos eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e nada que realmente importava. Hoje, tenho quase nada em termos materiais e, no entanto, sinto-me mais rico do que nunca. Aprendi que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas em conexões humanas autênticas. Não em posses, mas em propósito. Não em poder sobre os outros, mas em paz consigo mesmo. Aprendi que a mudança é possível, mas requer coragem para enfrentar verdades dolorosas. Requer humildade para admitir erros. Requer persistência para construir algo novo dia após dia. E aprendi que a redenção não é um destino, mas uma jornada. Não é algo que você alcança e termina, mas algo que você pratica a cada momento de cada dia. Obrigado, Helena, por me mostrar o espelho. Obrigado, Patrícia, pelo perdão. Obrigado a todos os que me deram segundas chances. E obrigado a mim mesmo, finalmente, por ter tido a coragem de mudar
quando teria sido mais fácil permanecer o mesmo. Fechou o caderno e olhou pela janela. Lá fora, Curitiba pulsava com vida. Pessoas caminhando, crianças brincando, a vida comum e extraordinária fluindo. E Ricardo Mendonça, o homem que uma vez teve tudo e perdeu, sorriu. Porque havia descoberto o segredo maior, que só quando você perde tudo o que pode comprar, é que descobre tudo o que realmente importa. Dignidade, integridade, conexão autêntica, propósito significativo, paz interior, coisas que nenhuma quantia de dinheiro podia comprar, mas que qualquer pessoa podia escolher cultivar. 2 anos após sair da prisão, Ricardo sentou-se em uma pequena cafeteria em Curitiba, à frente de um jovem chamado André. Ele tinha 25 anos, acabara de sair da prisão por fraude, e seus olhos mostravam o mesmo medo e vergonha que Ricardo recordava perfeitamente bem. Não sei se consigo fazer isto. André olhava para o seu café sem tocá-lo. Todos me veem como um criminoso. Como começo de novo? Ricardo tomou um gole do seu próprio café, levando o tempo necessário antes de responder. Vou te contar uma história, André. Há 5 anos, eu era um milionário que vivia em uma mansão no Jardim Europa. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Carros, arte, poder. E não tinha absolutamente nada que importasse. André levantou a vista, interessado apesar de si mesmo. Construí meu império sobre mentiras, subornos e corrupção. E quando finalmente fui pego, tentei comprar minha saída como sempre tinha feito. Mas alguém me ensinou algo crucial, que há coisas que o dinheiro não pode comprar, como a capacidade de se olhar no espelho sem vergonha, como dormir em paz, como saber que você está vivendo com integridade. Ricardo inclinou-se para a frente. Perdi tudo, André. Fui para a prisão, perdi minha fortuna, minha reputação, tudo. E foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Como isso pode ser a melhor coisa? Porque me forçou a descobrir quem eu era realmente por baixo de todo o dinheiro. E poder. Forçou-me a reconstruir-me do zero, mas desta vez com alicerces reais. E valeu a pena? André perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. A dor, a humilhação, perder tudo? Ricardo pensou em Helena, em Patrícia Beltrão, em todos os jovens que ajudara nos últimos 2 anos. Pensou nas noites em que agora dormia em paz, na satisfação simples de um dia honestamente vivido. Cada segundo, respondeu com convicção, porque agora tenho algo que nunca tive quando era rico. Propósito. Real. Conexões autênticas. Paz interior. Passaram a hora seguinte conversando. Ricardo compartilhou sua história completa, sem enfeites nem desculpas. E quando André foi embora, havia algo diferente em seus olhos. Esperança, talvez. Ou pelo menos a possibilidade de esperança. Naquela tarde, Ricardo caminhou pelo bairro em direção ao seu apartamento. Passou pelo mercado onde comprava verduras, cumprimentou o dono do sebo onde passava as tardes livres, parou para ajudar uma senhora com as sacolas de compras. Vida simples e interações comuns, mas cada uma carregada de significado, cada uma oportunidade de ser a pessoa em quem escolhera se tornar. Em seu apartamento, encontrou uma mensagem de Helena. Ela viria visitá-lo no próximo fim de semana. Ricardo sorriu. A amizade deles tornara-se a âncora de sua nova vida, um lembrete constante de que a transformação era possível, que a mudança era real. Sentou-se à sua escrivaninha e abriu seu caderno. Havia começado a escrever um livro, não necessariamente para publicação, mas como um registro de sua jornada, do império à humanidade, um testemunho de queda e redenção. Escreveu durante 2 horas, as palavras fluindo com facilidade. Quando finalmente parou, releu a última página. A verdadeira riqueza, aprendi, não se mede no que você acumula, mas no que você cultiva dentro de si. Não enquanto você tem, mas em quem você é quando ninguém está olhando. Passei 40 anos perseguindo o tipo errado de sucesso. Construí um império de areia, impressionante de longe, mas sem alicerces reais. E quando finalmente desmoronou, descobri algo extraordinário por baixo dos escombros. Minha humanidade. Não romantizo minha queda. A dor foi real, a vergonha foi devastadora, as consequências foram severas, mas foram necessárias. Porque só ao perder tudo pude encontrar a única coisa que realmente importava.
Se eu pudesse voltar atrás e mudar as coisas, eu o faria. Não por mim, mas por todas as pessoas que prejudiquei no caminho. Mas não. Só posso seguir em frente dia após dia, escolha após escolha, tentando ser um pouco melhor do que ontem. E isso, descobri, é suficiente. Não a perfeição, apenas o progresso. Não a redenção completa, apenas o compromisso diário de continuar tentando. A qualquer pessoa que leia isto e se encontre no seu próprio fundo, eu digo, há esperança. A mudança é possível, mas requer coragem brutal para enfrentar quem você foi, humildade profunda para admitir seus erros e determinação constante para se tornar alguém diferente. Não será fácil. Será de fato a coisa mais difícil que você fará na vida, mas será real. E no final, isso é a única coisa que importa, porque uma vida autêntica, mesmo que difícil, é infinitamente mais valiosa que uma vida confortável construída sobre mentiras. Esta é a minha verdade. Esta é a minha história. E se servir para ajudar, nem que seja uma única pessoa a escolher o caminho difícil, porém correto, então tudo, a dor, a perda, a humilhação, terá valido a pena. Ricardo fechou o caderno e olhou pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Em algum lugar da cidade, André estava tomando suas próprias decisões, enfrentando seus próprios demônios. E Ricardo enviou uma prece silenciosa, que o jovem encontrasse seu próprio caminho para a redenção. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Martins. Temos 3 novos participantes no programa. Pode vir amanhã para a reunião inicial. Sua história dará esperança a eles. Ricardo respondeu que sim. Sua história. Há 3 anos fora sua maior vergonha. Agora era sua maior ferramenta para ajudar os outros. Preparou um jantar simples. Massa com tomate fresco, salada, um copo de água. Enquanto comia sozinho em sua pequena mesa, pensou em todos os jantares opulentos em sua mansão, rodeado de sócios e clientes, mas completamente sozinho. Este jantar simples neste apartamento modesto era infinitamente mais satisfatório. Depois de jantar, Ricardo saiu para a pequena varanda. A cidade estendia-se diante dele. Milhões de vidas desenrolando seus próprios dramas. Cada pessoa com suas próprias lutas, suas próprias escolhas, seu próprio potencial para a transformação. E Ricardo Mendonça, o homem que uma vez tivera tudo e perdera, o homem que tocara o fundo e escolhera subir, sentiu algo que nunca sentira nos seus dias de riqueza e poder. Gratidão completa. Gratidão pela queda que o despertara. Gratidão por Helena, que lhe mostrara um caminho diferente. Gratidão por Patrícia e pelo seu perdão. Gratidão por cada jovem que agora ajudava a evitar os seus próprios erros. E gratidão por si mesmo, finalmente, por ter tido a coragem de mudar quando teria sido mais fácil permanecer o mesmo. O vento fresco da tarde acariciou o seu rosto e Ricardo fechou os olhos, respirando profundamente. Neste momento, neste lugar, nesta vida humilde mas autêntica, ele era completamente feliz. Não a felicidade superficial da riqueza material, mas a felicidade profunda de saber que estava vivendo com integridade, que estava sendo quem queria ser, que cada dia era uma oportunidade para praticar a versão mais genuína de si mesmo. Havia perdido um império, mas havia encontrado algo infinitamente mais valioso: a sua humanidade, o seu propósito, a sua paz. E no balanço final da sua vida, quando todas as contas se fechassem e todas as histórias fossem contadas, Ricardo sabia que este era o sucesso que realmente importava. Não o quanto acumulara, mas o quanto crescera. Não a quantos impressionara, mas a quantos ajudara genuinamente. Não o quão alto subira, mas o quão profundamente aprendera a viver com autenticidade. Ricardo Mendonça fora um homem que tinha tudo. Agora era um homem que tinha encontrado tudo o que realmente importava. E essa, finalmente, era a maior riqueza de todas. Se esta história extraordinária te emocionou e cativou, deixe seu like, junte-se à nossa comunidade se inscrevendo, divulgue este conteúdo para as pessoas que você conhece e conte para nós o que achou na seção de comentários. Sua participação
é fundamental para que possamos continuar trazendo mais relatos fascinantes como este. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias, cheias de emoção e drama.